Nesse Saiba Mais, nós conversamos com a Terezinha Buchebuan, que é coordenadora do Taliesin, escritório modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Ela nos fala sobre a participação da UCS no mapeamento emergencial em cidades atingidas pelas enchentes, analisando o antes e o depois. Acompanhe! Quando teve o primeiro evento climático lá em setembro de 2023, o Vale do Taquari foi o mais atingido, né? Então a Univates tinha um termo de cooperação com o governo do estado e ela fez o mapeamento de conjuntos habitacionais atingidos pelas cheias no Vale do Taquari. Existe dentro do governo do estado um escritório de projetos que chama EP2R. Ele fica responsável por gerenciar, né, todos esses processos a partir dessas mudanças climáticas. Então o governo do estado ele não teria condição de atender, né, todos esses mapeamentos e aí então ele faz esse termo de cooperação técnica com a universidade, com a Univates num primeiro momento. Só que agora esse ano o escopo de trabalho era muito maior, né, porque todas as regiões tiveram então municípios atingidos e aí a Univates entrou em contato com as universidades comunitárias para saber os escritórios ou os cursos que poderiam colaborar nesse mapeamento. A UCS sempre teve essa missão, né, de devolver para a nossa região, né, ou de instrumentalizar, formar profissionais, né, ou fazer ações também com esse viés comunitário. Isso também foi respeitado nesse momento de serem chamadas universidades comunitárias e cada universidade atuar na sua própria região. Aí a Univates, então, fez esse convênio com essas universidades. Nós mapeamos 10 conjuntos em Três Coroas, 6 em Parobé e 4 aqui em Caxias. Dentro do sistema da Defesa Civil, né, nacional, eles têm 3 metas de trabalho. A primeira meta, então, ela tem relação com as ações emergenciais. Retirar as pessoas das áreas de risco, prover abrigo, né, para essas pessoas, alimentação, atender as questões também, né, de vestuário e de saúde. A segunda meta tem relação com estradas e pontes. E aí a gente chega então naquele que é o escopo de trabalho dos cursos de arquitetura e urbanismo, que é a meta 3, que é habitação. Na meta 3, os municípios, eles podem encaminhar esse pedido, né, de verbas públicas para a Defesa Civil Nacional de forma individual, né, para as edificações isoladas, e aí são feitos laudos técnicos por arquitetos e engenheiros civis, né, geólogos, se for o caso, identificando essas casas que estão interditadas e que necessitam ou ser removidas ou podem receber melhorias no próprio local onde elas estão. E aí existe, dentro dessa política pública, né, o que eles chamam de S2ID, a inserção desses planos de trabalho pelos municípios e dentro desse plano de trabalho, o que nos compete enquanto arquitetos e urbanistas foi os mapeamentos. Junto com a Defesa Civil e a coordenação da Univates, identificaram os municípios atingidos, mapearam esses conjuntos e desenharam um polígono dentro do KMZ do Google Earth, e isso foi nos passado. Então, por imagens aéreas, a gente desenhou, mapeou a situação do antes, dentro desse polígono. Cada casa dentro desse polígono de conjunto recebia um número, e aí isso seria o segundo produto, né? A Defesa Civil, junto com algumas universidades parceiras, o governo do estado e os municípios fizeram os mapeamentos com drone das áreas atingidas, o após, então. O antes a gente tinha a imagem do Google Earth. E o segundo, então, foram essas cartas que a gente estava chamando de ortomosaicos, né? Identificando, então, o depois. E aí a gente confrontava o antes e o depois e identificava as casas, e essas casas iam para uma tabela. E dentro dessa tabela, cada casa recebia um número, foram georreferenciadas, né? Então, com cotas, né? Latitude, longitude, para ter uma identificação precisa. Depois disso, no caso aqui da UCS, nós fomos até os municípios, né? Eu fui, né, enquanto coordenadora da proposta,
normalmente um arquiteta ou um arquiteto me acompanhava e junto com os técnicos dos municípios, né, de Três Coroas, Parobé, a gente fez então vistorias nesses locais para tirar algumas dúvidas na classificação, porque aí como que elas eram classificadas, essas casas, né, totalmente destruídas, né, que não tinha mais condição nenhuma, aquelas que tinham laudo de interdição, que mesmo a casa apresentando externamente um aspecto ainda que poderia ser com alguma reforma, né, habitada, mas em função de estar numa área de risco, ela tinha um laudo de interdição. A terceira classificação era aquela que a gente chamou de adjacentes, que são casas que estão numa boa condição de habitar, mas estão nessa área de risco. Então aqui a gente já tem 3 produtos gerados: o mapa do antes, o mapa do depois, a tabela das casas georreferenciadas. E aí, dentro dessas áreas de conjunto, como é uma área de risco, a ideia é que não se volte a habitar, né, que não se volte a construir nessas áreas de risco. É importante frisar que a Univates já tinha desenvolvido essa metodologia lá em 2023. Nós fizemos capacitações, né, com os professores e os arquitetos também contratados pela Univates, porque a política toda, né, o título do trabalho é mapeamento de conjuntos habitacionais e intervenções de baixo custo para a política S2ID. Então, essas intervenções de baixo custo, a gente também fez a proposta, né? Então, isso seria o 4º produto entregue para o município. Já existia um manual com módulos de 10 metros por 10 metros e com várias ações que seriam necessárias para tornar essas áreas com algum uso para que as pessoas não voltem a morar, né, nessas áreas de risco. Então, por exemplo, tinha um módulo que era só plantio de grama, outro módulo era plantio de grama, né, vegetação, árvores, né. Em algumas áreas onde era possível, então a gente previa ciclovia, calçada, mobiliário urbano que a gente chama, né, então bancos, algumas ações para que essas áreas passem a ter uso público e não voltem a ser habitadas por moradia em função da questão do risco, né. Depois a gente fazia, né, todo o levantamento da metragem quadrada dessas áreas e o que ia para cada um desses conjuntos, e isso integrava uma matriz ou uma tabela de orçamentos que a gente chama de SINAP, né, que é um sistema nacional que também é usada para habitação pela Caixa Federal. Lançando a metragem quadrada e tudo que tinha em cada conjunto, já saía um custo estimado para essa intervenção de baixo custo. Dentro desse plano de trabalho, que daí é um município que insere, eles precisam fazer o levantamento das famílias, porque não são todas as famílias que podem ser contempladas com essa proposta. Existe uma questão, né, de faixa de renda e também existe um valor limite para essa habitação. Então, normalmente, os governos municipais vão destinar, digamos assim, uma nova área para essas pessoas, né? E aí o governo federal, essa política entra com o recurso para casa. Talvez alguns municípios que tenham uma equipe técnica maior conseguissem fazer esses planos de trabalho, esses mapeamentos para inserir no sistema da defesa civil. Mas os municípios pequenos, normalmente eles têm um técnico que tem um X horas, né? Às vezes é um engenheiro que vai nas cidades menores alguns dias da semana, né, para atender. Alguns têm apenas um técnico, então eles não teriam um corpo para responder tão rápido, porque é importante registrar também que existe um prazo limite para a inserção desses planos, que são 90 dias após o evento. Então a gente teve um tempo muito curto para fazer esse trabalho, e é um trabalho técnico, né, especializado, enfim, afeta a nossa profissão, ou engenharia civil ou arquitetura e urbanismo, né? É importante entender que isso não é um projeto executivo, é uma primeira ideia para se ter uma ideia, uma noção do valor para recuperar essas áreas, aquilo que a gente chama de um estudo preliminar, com um custo preliminar também. Tudo isso foi entregue para os municípios e eles mesmos fizeram a inserção no sistema. Se por acaso o município for contemplado com essa política do S2ID, da Defesa Civil Nacional, ou os seus técnicos, né, da própria prefeitura, ou eles vão fazer uma licitação para contratar daí o projeto executivo. E a gente, assim, torce muito que os municípios consigam ser atendidos por essa verba federal e que essas famílias possam receber uma casa
casa digna. A coordenação só tem sucesso se a gente tem uma equipe dedicada, comprometida, né, e responsável. Foram contratados 4 egressos do nosso curso: a Bruna Toscan Menegazzi, o João Vitor Berté Martini, a Luísa Signori e a Samantha Mesalira da Silva. Todos esses 4 egressos já haviam sido voluntários do escritório modelo. Eu entendo que a UX também reforça, né, esse sentido dela enquanto comunidade de trazer os seus egressos para esses momentos, né, para poder ser contratados e trabalhar, né, como profissionais agora. O que é o Talier Zen, né? Talvez as pessoas estranhem um pouquinho a grafia no final. O EM, né, ele sempre tem uma cor diferente ou uma letra, né, uma fonte diferenciada, porque é a sigla de escritório modelo. E Talier Zen, com IN no final, era o estúdio casa, né, a escola e casa de um arquiteto norte-americano, que é o Frank Lloyd Wright. A característica dele é trabalhar com uma arquitetura muito mais ligada com a natureza. E aí, num determinado momento, ele funda essa casa, depois ele transforma essa casa dele numa escola, né, de arquitetura, em que os alunos vivenciam todo esse processo, né? Eles tinham hortas, eles preparavam o próprio alimento, depois eles tinham as aulas práticas, eles participavam do canteiro, de obras. Então, quando a gente deu esse nome para o escritório, porque eu sou do grupo, eu era aluna, né, quando a gente fundou esse escritório, e aí a gente entendeu que esse era um nome significativo, né, porque é justamente entender a função social da nossa profissão. O escritório modelo, ele é um programa de extensão, né, do nosso curso de arquitetura, e a gente faz trabalhos a partir de projetos participativos em escolas públicas ou com comunidades, sempre com essa questão ambiental e de educação patrimonial permeando todos os nossos trabalhos, né? Então, a gente também tem trabalhos com patrimônio histórico, artístico, cultural, né? A gente já fez alguns inventários junto com o próprio ESIRS na época, né? IMHC, do Patrimônio Rural de Caxias. Fizemos o dossiê, né? Todos os levantamentos para o tombamento a nível nacional de Santa Teresa, né? Pelo IFAM. A gente tem mais de 60 trabalhos. Alguns trabalhos com comunidades, por exemplo, no Beltrão de Queiroz, que junto com os moradores, em mutirões, a gente fez a recuperação da Praça da Esperança, né? Fizemos também a proposta para a Lagoa do Risso. Então, a gente tem um envolvimento com as questões da cidade, da participação da população naquilo que vai ser o espaço público que ela mesma vai usar e cuidar. A gente sabe que a cidade é um local de conflitos, né? E tensões, né? Sempre vão estar presentes. O mercado, logicamente, mercado imobiliário, a própria questão, às vezes, política também está envolvida na ocupação dessas áreas. E eu não consigo conceber, depois de tudo que aconteceu, que as pessoas ainda acreditem que a população ocupem essas áreas porque elas querem. Se as pessoas se colocam no risco, é muitas vezes porque elas não têm outra opção. A desigualdade que tem na nossa sociedade é tão grande que elas não têm condição de comprar um terreno com infraestrutura na cidade, vamos usar um termo, né, que às vezes a mídia gosta de colocar, formal. Então, muitas vezes ela se coloca no risco, ela se coloca nessas áreas que, né, que muitas vezes para o mercado não são atrativas por falta de opção, não é uma escolha. Vamos pensar, bom, mas tem algumas áreas atingidas que não são de população de baixa renda, né? Então, essas pessoas se colocaram no risco porque elas quiseram? Claro que não, né? Também acredito que não. A pessoa não vai investir, às vezes, a poupança de uma vida inteira no sonho de ter uma casa própria, mas a gente precisa entender que as nossas ações, enquanto sociedade, planeta, não é Caxias, não é o Rio Grande do Sul. Acho que mais do que nunca se fala em mudanças climáticas. Então, as nossas atitudes, enquanto sociedade, elas estão colocando as pessoas no risco. Por mais vídeos que a gente tenha visto, por mais fotos que a gente tenha visto, nós da UX fomos até as áreas, então a gente teve um contato direto, principalmente aqui em Caxias. Eu acho que esse trabalho me fez ver que a gente não tem como separar. Uma questão mais da profissão e uma questão mais pessoal. A gente é uma pessoa em qualquer circunstância.
Do ponto de vista profissional, particularmente, eu acho que é um desafio trabalhar em equipe, né, com um tempo tão curto. Antes de a gente começar a desenhar a primeira linha no AutoCAD, né, que foi o programa que a gente usou, eu disse para esses egressos, eu disse, olha, é um trabalho muito significativo. A gente não pode perder de vista o resultado final, né? A gente tem um tempo muito curto, vão existir tensões, mas a gente sempre tem que pensar para quem que a gente está fazendo e quem vai beneficiar, né? Então, eu acho que isso nos norteou e a gente conseguiu, né, terminar. E eu acho que a importância de esses egressos já terem esse contato e terem essa sensibilidade, né, de trabalhar com a população mais vulnerável e entender a função social da nossa profissão. A gente não sabe de fato o que as pessoas sentem porque a gente não passou pelo que elas passaram, né? Enfim. Então eu acho que pelo menos a gente tem uma condição assim de tentar ser empático. Então eu acho que esse trabalho deixou assim bem mais forte esse sentimento da importância da função social da nossa profissão enquanto arquitetos e urbanistas, não só aquele que, né, trabalha com interiores, trabalha com projeto de edificações, mas com aquele que pensa essas nossas ações na escala da cidade e para além dela, né, essa relação com o ambiente natural. Eu acho que isso foi muito forte, assim. Ainda gostaria de fazer uma conversa, né, com os meus egressos para a gente, né, porque eu sinto que a gente ainda não conseguiu elaborar o peso, né, que foi ter o contato direto com as pessoas, principalmente ali em Galópolis, de as pessoas já chegarem, né, para conversar com a gente chorando e olhar para suas casas como se estivessem se despedindo de alguma coisa muito significativa e muito importante para a vida delas. Às vezes era uma vida inteira de poupança ali. E não é só o objeto material. A casa da gente é a identidade da gente. Então, memórias, objetos que eles perderam. E eu acho que mais do que isso, a gente teve contato também com pessoas que perderam vidas muito próximas. Eu acho que a gente não tem dimensão de o quanto isso vai ficar marcado no nosso estado enquanto sociedade, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar muito com o depois. As pessoas ainda estão em abrigos, os lugares ainda não foram recuperados, as pessoas ainda precisam de cuidados, né? E aí eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Eu sempre falo que eu sou um ser humano antes do escritório modelo e outro depois, porque ele não me transformou somente como profissional, ele me transformou como pessoa, como ser e estar no mundo. Eu me sinto privilegiada porque eu fui do grupo que fundou o escritório, hoje sou professora, né, voltei como professora, né, na universidade e tenho, enfim, né, esse privilégio de estar coordenadora. E uma das questões que a gente sempre falava, a gente quer campo de atuação, não só mercado de trabalho para o arquiteto e urbanista. Então, qual que é a diferença de mercado de trabalho e campo de atuação? O campo de atuação é esse, é fazer diferença no lugar que a gente mora, enquanto a gente estiver aqui, né, e fazer a nossa diferença de ser e estar no mundo, né, e poder melhorar a vida e levar uma arquitetura e urbanismo de qualidade. Por que as pessoas acham que só porque é para pessoas numa condição, né, econômica inferior, as pessoas não tenham que ter acesso a coisas de qualidade? Não, eles merecem uma casa estável, bem construída, com qualidade de espaço e estética também, né, como qualquer outra pessoa. Então eu acho que isso é o mais significativo da nossa profissão.